Olá, você seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio vamos falar sobre cloud. Sim, vamos falar sobre cloud, mas também vamos falar sobre cibersegurança. Nesse mundo tecnológico, costumo repetir várias vezes que segurança nunca é demais e nunca será demais, não somente na tecnologia. Mas a segurança ela não é necessariamente para a tecnologia. Você sabe disso, né? A segurança é para o negócio, para os clientes, para o ecossistema, para as parcerias. E por isso a gente conta, para a gente entender um pouco melhor como é que está desenvolvendo essa vertical tão importante para o mundo tecnológico. Eu bato papo hoje com Edilson Ramos, CTO da Movit. Edilson, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Muito obrigado, muito prazer, Vinícius. É isso mesmo. E segurança, Vinícius, tem ganhado muito protagonismo, né, no orçamento, no investimento, no planejamento estratégico das empresas, segurança da informação. A gente teve um movimento muito acelerado das empresas buscarem efetivamente a transformação digital ali com a pandemia, né, onde as empresas da noite para o dia se viram na contingência de entregar uma experiência online para os seus clientes, né, onde só havia uma experiência offline, e também aquele outro movimento que houve da noite para o dia dos funcionários terem que trabalhar de casa, Verdade. né, o movimento do home office. Tudo isso trouxe muitos desafios de segurança para as empresas, né? E aí, o que aconteceu muito nesse momento também, Vinícius, é que as empresas se viram assim pressionadas a migrar para a cloud, porque uma vez que o trabalho era em qualquer lugar, uma vez que as empresas precisaram se digitalizar, a cloud era o único movimento que fazia sentido para conseguir acelerar essa transformação digital, né? E aí, como nesse período, o que aconteceu? Assim, as empresas fizeram um movimento de levar os seus workloads para a cloud, mas precisava haver uma migração muito rápida e com o mínimo de riscos possíveis, Verdade. né? Então, o movimento, a abordagem normalmente que se realizou pelas empresas naquele movimento da pandemia foi uma migração que a gente chama lift and shift, que é uma migração onde você pega os workloads que estão rodando on-premise e leva da mesma forma que estavam para rodar na cloud, sem uma refatoração, sem uma transformação, né, para fazer aquela migração acelerada. Verdade. E aí, o dia seguinte aconteceu de, justamente, agora eu vi que eu estou gastando muito mais que eu esperava, agora eu vi que eu tenho muito mais falhas de segurança que eu esperava. A gente teve duas pandemias, uma pandemia do Covid e a pandemia do ransomware, né? Porque a gente sabe Sim. que ali na época da pandemia houve uma avalanche de ataques ransomware e as empresas totalmente vulneráveis naquele momento, né? De migração sem um planejamento correto e etc. Uma primeira experiência em cloud com uma migração lift and shift, né? Muitas vezes, sem um planejamento correto. E aí agora, depois desse momento, as empresas entram num caminho de modernização, num caminho de readequação, olhando para principalmente olhando para essa disciplina de segurança, né? É justamente sobre isso, Vinícius. Muito bacana a tua pergunta, e essa tua pergunta é até vamos dizer assim, orientadora, né? Para quem está ouvindo aqui, porque hoje justamente assim além de ser uma junção de forças, né, de skills, né, da empresa, do cara lá que detém o know-how do negócio e tal, e uma empresa assim que realmente trabalha ali em sincronismo com os fabricantes, porque esse é o core do nosso negócio, né? Então a gente está sempre falando no dia a dia com os fabricantes e levando, né, o melhor de cada tecnologia para nossos clientes. Então imagina essa equipe, Vinícius, dentro de uma empresa com a responsabilidade gigantesca, né, de buscar conformidade com os principais frameworks de mercado, de segurança, responsabilidade dos regulamentos legais, regulamentos fiscais, etc, etc, né? Contar com esse time, né? Que a Moft seja uma extensão do time dessa empresa, não só para
atuar numa abordagem consultiva, mas também para dividir ali responsabilidades, né? Então, assim, é um ganho muito grande. Quando a gente fala em segurança, a gente não está falando. Imagine o seguinte: aqui, esse cenário básico de fundação de cloud, 13 camadas de segurança. Aí você imagina assim: qual o tamanho de um time interno de uma empresa e qual as skills que esse time tem que ter para gerenciar, operar no dia a dia, correlacionar os alertas de incidente, investigar, agir proativamente na correção dos patch. Tem que ter uma estrutura gigantesca Com dentro de casa certeza. e mesmo assim, né? E mesmo assim, às vezes não é o core da empresa, né? Mesmo assim, não vai ter a mesma eficiência do que contar com um service provider Sim, que possui hoje, que precisa manter selos de expertises, especializações e qualificações junto aos fabricantes, então por isso precisa obrigatoriamente, que nem tu falou, se manter atualizado para manter essas credenciais, né? E levar isso no dia a dia, na operação junto com o time interno no dia a dia, né? é, E aí o que é legal, Vinícius? Aí muitas vezes a empresa, mas aqui a empresa tem uma cultura de absorver internamente, de ter autonomia, de não terceirizar, mas a gente não fala apenas de terceirização da gestão do ambiente. O bacana e o diferencial da morte, a gente tem modelos, porque tem empresa que não quer se preocupar com nada, quer que a gente cuide da segurança do ambiente ou cuide da gestão, da operação do ambiente por completo. Mas tem empresas que têm um time interno e quer sim que esse time tenha autonomia, faça gestão, mas quer contratar apenas um pacotinho de horas aqui como se fosse um seguro. A hora que o time tiver um bloco, tiver, né, uma insegurança em algum ponto, deixa eu ok. chamar um especialista numa disciplina aqui para conseguir fazer eu transpor aqui esse obstáculo, né? Então isso é um diferencial grande, Vini. Isso aí. Boa pergunta, Vini. Assim, ó, principalmente nesse momento aqui da Black Friday, a gente sempre pensa primeiro no segmento de varejo, né? Que Sim, obviamente é o segmento mais impactado e normalmente é o segmento que mais se prepara. Por quê? Porque é a data onde há uma receita esperada assim que impacta no resultado do ano do negócio, né? E a Black Friday contribui muito olhando assim para a economia do país, né? Então é esse momento da Black Friday. Você imagina o que é, e aí vamos falar um pouco dos riscos, né? Primeiro o risco de disponibilidade, depois a gente olha para a segurança. sim. Mas de disponibilidade, você imagina o que é 1, 2, 3 minutos off de um serviço de uma empresa de varejo na Black Friday, o quanto que isso causa de prejuízo, né? E aí não só off, às vezes um período aí, meia hora de lentidão, quantas vendas a empresa perde nesse momento, né? Então, assim, na verdade, a cloud nasceu nisso. A história da cloud, né? Ela nasceu nisso, né? Essas demandas de sazonalidades, né? Que as empresas tinham. E aí a gente sabe a história da AWS, que as empresas tinham que se preparar para ter uma infraestrutura gigantesca só para Sim, poder atender nos momentos de maior sazonalidade. Mas a gente sabe aqui no Brasil não é só a Black Friday, a gente tem, não só no Brasil, né, em outros países, mas aqui olhando para a nossa realidade, Black Friday, Natal, né, a gente tem várias, Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Então, vários momentos que as empresas precisam ter essa elasticidade, né, de recursos computacionais. Mas eu vou falar aqui agora um pouquinho mais de segurança olhando para Black Friday. Teve um relatório da Sophos de 2021, né, 22 eu não cheguei a ver o número, mas de 2021, que apontou que durante a Black Friday cresceu assim 50 vezes o volume de sites falsos, né? E o volume eram criados milhares de sites falsos por semana, né? caramba. Por dia na semana do Black Friday, né? Então assim, esse é um ponto bem importante, porque as empresas acham que quem precisa se preocupar com a Black Friday é o setor de varejo, mas não, né? Hoje você tem uma empresa que não tem, muitas vezes não tem nenhuma ligação com a Black Friday em termos de lançar ofertas para o mercado, para o cliente final, etc.
mas você vai receber uma avalanche, um ataque DDoS, você vai receber uma avalanche de phishing na caixa de e-mail dos funcionários, porque a gente não pode esquecer que na Black Friday o alvo dos atacantes é o end user, é, Sim, a- é o é o, é a, o cidadão, sim, né? E você não é uma empresa de varejo, mas quantos funcionários você tem? 2.000, 3.000, 4.000 funcionários? Eles vão receber uma avalanche de phishing no e-mail deles, com sites falsos, né? E é aí que onde vai abrir portas, vulnerabilidade. A gente viu em dezembro do ano passado, ah, pós Black Friday, episódios famosos, gigantescos de ataque ransomware no Brasil. Justamente isso, muitas vezes ataques que foram bem sucedidos na Black Friday, que depois, através de escalonamento de privilégios, os atacantes conseguiram lá avançar e, e posteriormente fazer a criptografia dos dados das empresas, né? Então, sim, as empresas têm que se preocupar, aumenta muito, muito os ataques maliciosos ali durante a Black Friday, né? Olhar para esses serviços, olhar para todos os tipos de ataques, os mais comuns. Se a gente for olhar os principais incidentes de segurança que repercutiram, né, na mídia aí, foram as top teams vulnerabilities da OAS. São vulnerabilidades conhecidas há anos que as empresas negligenciam no dia a dia, né, Vinícius? Legal, bacana, Vinícius. Eu vou falar até de algumas coisas que já há algum tempo vem ganhando protagonismo, que eram ok. tecnologias que não, as empresas não olhavam, né? E também o que tem de tendência, principalmente agora para 2024, né? Também não adianta falar a longo prazo, a gente sabe que na tecnologia, eu brinco assim que a gente faz um planejamento estratégico dos próximos 15 minutos, né? Porque tudo muda a todo momento, né? Se eu Boa. olhar para a tela, surgiu alguma coisa agora, né? Então, assim, a gente sabe assim, o que é legal. Olhando para a segurança, as empresas têm procurado muito a Movit, assim, para consumir tecnologias nessa disciplina de segurança que até então nem sabiam o que é, né? Isso é legal ver as empresas falando, já estão buscando bastante sobre o assunto, né? Assim, tendências. Olhava-se muito para a camada, olhando lá para a ponta, olhava-se muito para a camada endpoint, proteger o notebook, proteger o smartphone do funcionário, né, ter um ambiente protegido lá no home office do funcionário. Né? Cada vez as empresas estão indo mais para uma abordagem que a gente chama de abordagem zero trust, né, de confiança zero. Ok. Então, utilizando soluções de ZTNA, trocando a antiga VPN por soluções de ZTNA, né? Firewall, cada vez mais as pessoas estão olhando para soluções de SaaS, que é uma abordagem assim, onde você tem um firewall não rodando mais na empresa, rodando lá na cloud, né? E triangulando todo esse tráfego para um firewall que tá na cloud, né? Soluções, por exemplo, como CASB, né? Para fazer a análise justamente do tráfego das soluções em SaaS, que é muito importante. Então, assim, que adianta eu proteger um endpoint, proteger uma rede interna de uma empresa, está todo mundo usando redes sociais, está todo mundo usando, Pois né, é. Tá estranho. o dado pode passar por qualquer lugar, então eu preciso de soluções que consigam triangular, consigam inspecionar todo esse tráfego, né? Cada vez mais as empresas buscando como serviço, né, um SOC, né, uma empresa que consiga instrumentar através de um CIEM o correlacionamento dos logs de todas as tecnologias de segurança. As empresas não falavam mais isso. Então está crescendo muito. Em 2023, Gartner apontou que é o maior investimento em cloud das empresas em segurança. Em 2024, nós estamos vendo que está crescendo cada vez mais. E falando em tendências, a gente sabe aí desse boom, né, que teve por conta assim, da popularização do chat GPT, né, esse boom de Generative AI, as empresas buscando agora tecnologias de Generative AI para saírem à frente no mercado, né, entregarem uma experiência melhor para os seus consumidores finais. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, sabe, Vinícius? O que a gente está olhando para 2024
o que as empresas têm que colocar na estratégia delas, olhando para a Generative AI, mas sob essa disciplina de segurança, né? Então, assim, o primeiro ponto é na camada de defesa aqui. A gente entende que a falta de maturidade nessa disciplina mesmo, olhando para a Generative AI, os riscos, Gartner apontou numa pesquisa agora bem recente, em maio desse ano, os riscos da pressa em lançar novos produtos em Generative AI. Então, as empresas estão buscando seus fornecedores estão correndo para tentar atender essas empresas, e nessa pressa, os próprios fornecedores não têm experiência suficiente, maturidade, para estar desenvolvendo essas soluções. Isso é um risco, né? Desafios de privacidade também, né? E eficiência, porque as empresas muitas vezes não se dão conta que quando um funcionário usa o ChatGPT, por exemplo, para para levar alguns dados ali, tentar gerar conteúdos para aumentar a sua produtividade, o ChatGPT ali é uma plataforma aberta, é uma plataforma que não tem uma política de privacidade no contrato de utilização do usuário final, né, quando ele está usando ali deliberadamente. Então, assim, olhar para soluções corporativas, né? A Moft hoje já trabalha com várias soluções, principalmente do Google Cloud, olhando para a Generative AI, né? Na superfície de ataque, olha que interessante, Vinícius, aumento da habilidade dos atacantes. Se antigamente a gente já via uma avalanche de phishing, de sites falsos, de e-mails falsos, imagine agora a criação em massa de conteúdos de sites, agora na Black Friday, baita desafio na mão dos atacantes, né? Então, esses ataques serão automatizados, geração de conteúdo falso automatizado, né? E aí, na superfície de construção, a gente sabe que seria a construção? No desenvolvimento de soluções, eu, como empresa, né, vou desenvolver soluções de Generative AI, então o risco também de roubo e envenenamento de dados, conforme a minha maturidade de desenvolvimento, falta de conformidade, e a gente tem que entender que ainda vem um regulamento aí na frente, né, e a gente tem que já estar pensando em estar nos adequando para esse regulamento que vem olhando para a Generative AI. E na parte de consumo, só para finalizar aqui essa resposta, muito importante, Vinícius. A gente sabe que vai ter muitas opções de consumo, né? Hoje tu tá lá passeando no Instagram, um carinha aleatório fala 15 soluções Generative AI para salvar a sua vida. Vai ter uma para criar slide, vai ter uma para criar curso, vai ter uma para... Ai, Jesus. Né? Tem para tudo hoje, né? Então, múltiplas falta opções isso. De consumo. Sabe o que isso vai gerar? Um Shadow AI nas empresas. A gente falava de Shadow IT, né? Então, assim, os departamentos criando soluções baseadas em Generative AI de forma desordenada, de forma, muitas vezes, não cumprindo as principais normas regulamentadoras, olhando para a segurança, isso é um risco também. E, principalmente, um risco de privacidade de dados e direitos autorais. A gente sabe que foi promulgado em 2019, passou a valer em 2020, a Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. Já começou a ter penalidade, já houveram 7 empresas penalizadas no Brasil e um risco alto para as empresas na adoção dessas tecnologias. Né? Olha que legal, e eu vou tentar não dar uma resposta técnica, para mim é um desafio. Ok, vamos lá. Desafio. Uma resposta do coração, assim, mas a computação em nuvem, para mim, diz muito a democratização de tecnologia e liberdade. Liberdade de qualquer um pegar a melhor tecnologia que tem à disposição no mercado, consumir, né, pagar pelo consumo, né, e principalmente você usar um recurso computacional que não interessa onde está, né? Porque vai ter alguém cuidando. Então, você simplesmente pagar para usar pelo uso e muitas vezes sem saber onde que está rodando aquele teu workload. Né? Maravilha. Eu disse que queria agradecer por demais, viu, a sua participação aqui no Papo Cloud. Interessante ter a tua visão e é um desafio. Cibersegurança é um desafio. Ainda bem que vocês estão aí enfrentando essa barra perante ao mercado. Obrigado pela participação e até a próxima. Eu que agradeço, Vinícius. Parabéns pelo trabalho. Vamos que vamos. Bem, pessoal, e você que está vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo aqui com o Edilson? Eu adorei. E principalmente falar de segurança, gente, olha só.
Generation AI aí, ó, trazendo mais um desafio, mais uma problemática pra gente. Entre em contato aqui com a Movit. Link na descrição para facilitar a tua experiência. E se você chegou até aqui, um comentário e compartilha esse episódio, sempre vai bem, não é verdade? Esse tipo de informação é importante compartilhar. Aquelas outras lá não vale não. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?